Muito bom dia a todos. Bem-vindos a... Isto não é uma provocação, é uma realidade. Bem-vindos a Arcos Valdevez, onde Portugal se fez. Nós temos uma excelente relação com Guimarães, porque como todos nós temos a consciência absoluta disso, o sítio onde se faz e o sítio onde se nasce é diferente. Mas todos nós contribuímos para o mesmo objetivo, e o objetivo é claro aqui, que foi terras ligadas à fundação da nacionalidade portuguesa. E esse é o grande objetivo, e acima de tudo me permite passar para aquilo que me parece a mim que seja interessante, que é, se efetivamente queremos desenvolver-nos, a maneira mais simples de o fazer é estando unidos, e, portanto, contribuindo todos para o mesmo objetivo. E no caso em concreto, quando nós aqui valorizamos muito o património, fazemos com essa intenção de poder, efetivamente, a partir quer do património histórico construído, ou quer do património natural, como sabem, nós estamos no Parque Nacional Pereira das Gerês, ou no Parque, é a Reserva Mundial da Biosfera. Isso permite-nos, efetivamente, associarmos todo este património e poderíamos ficar, efetivamente, nesta questão do património e alavancar todo aquilo que é um processo de desenvolvimento numa terra só no património. Mas fizemos-o também com base num outro propósito, que é o propósito da modernidade, criar a modernidade, ver de que forma é que podemos ser inovadores, quer na área do turismo, quer na área empresarial, em que, efetivamente, e foi essa a razão principal por quando recebi o convite, achei que era importante vir cá, era para vos transmitir. Nós não fazemos, pelo menos aquilo que temos por ideia, não fazemos zonas industriais porque nos apetece fazer zonas industriais ou porque ter fábricas são mais ou menos importantes. Não é essa a questão que está em cima da mesa, porque não há ninguém, pelo menos que eu conheça, que tenha como propósito no domingo de manhã levantar-se e fazer um merendeiro para uma zona industrial. Não é bem por aí que a coisa vai. Mas é por outro motivo. E essa é que é a questão central que muitas vezes nos leva a todos a fazer, é que efetivamente todos nós gostamos de uma forma ou de outra do sítio onde nascemos, todos nós gostaríamos de continuar a viver no sítio onde nascemos, mas para que isso aconteça por vezes é necessário, e sempre é necessário, que a gente se sinta bem. Para se sentir bem temos que estar realizados, para poder estar realizados temos que fazer ter um conjunto de circunstâncias, poder ter o nosso dia-a-dia, poder nos divertir, poder ter os nossos filhos, criar os nossos filhos, essas coisas são sempre importantes, obviamente, termos rendimento. E esse rendimento implica necessariamente, muitas das vezes, na esmagadora maioria dos casos, é fruto do nosso trabalho. E a indústria, as empresas, independentemente dos setores, são absolutamente essenciais. E mais essenciais também nas empresas, é como tudo, é como eu falo muitas vezes relativamente às escolas, são essencialmente feitas por quem trabalha nelas. As empresas são quem trabalha nelas. E sem querer aqui estar a falar de que estou como trabalhadores, mas aquilo que nos chega sistematicamente como informação das empresas, e todas, quer sejam as mais antigas, que estiveram nas zonas industriais, como a ACO, Brands começou por ser IBIC, quer seja daqueles mais recentes, como a Poligal, ou então a Eurocast, que está aí, ou outras que eventualmente poderão estar, como a Endu e outras por aí. O que é invariavelmente me reporto, como sendo a questão mais importante, é os trabalhadores. Mais os trabalhadores do que propriamente as questões de que o terreno é barato, os custos de mão de obra são baratos, ou isto ou aquilo. Os trabalhadores são invariavelmente, mesmo pelos nacionais, pelos empresários nacionais, quer pelos estrangeiros, invariavelmente que os trabalhadores são a razão principal do sucesso das empresas aqui na nossa região, pelo menos naquelas que eu conheço. E sem dúvida alguma que isso se reporta muito, e mais em especial neste setor de atividades das indústrias metalúrgicas e metalomecânicas e afins. Nós, como sabem, temos aqui nos Arcos, temos algumas empresas ligadas à área, no distrito há muitas empresas ligadas à área. Temos aqui bem pertinho de nós, supostamente, pelo menos aquela que me informa, a maior, ou uma das maiores fábricas de automóveis aqui na Península Ibérica, ou na Europa. Pelos vistos, eu fiquei a saber no outro dia, foi a organização das empresas aqui dos espanhóis que nos informaram no outro dia, a CIM, acho que é como se chamam eles aqui, e a IMAP aqui em Portugal,
me informaram que neste momento somos a Península Ibérica é o segundo maior produtor mundial europeu de carros, sobre a França, neste momento já. Então, são primeiro os alemães, a seguir somos nós. Isso tem um grande componente, mas não é só essa parte, é claro, os amigos da Enercon, tem outros noutras áreas, e sem dúvida alguma que também vos pedir o apoio para uma questão que é fundamental. Aqui o Sr. Simões falou, fez uma pedra de toque muito importante quando disse, a certa altura, eu não sei onde é que vão buscar os trabalhadores. E eu posso-vos dizer que a atração de investimento está a ser feita, as empresas que estão-se a localizar, então, no caso, todas as semanas aparecem empresas a dizer que estão-se a localizar, esta zona, daquilo, do outro. Levanta-nos a todos um problema que nos deve preocupar a todos, que é, efetivamente, as questões da mão de obra. As questões da mão de obra, as questões da formação da mão de obra. Nós temos aqui uma ligação sem fim. Há empresários, tive uma reunião como esta aqui há uns meses atrás, os empresários, quer os portugueses, quer os galegos, a dizer que faltava mão de obra. E, portanto, os centros de emprego, eu já tive uma reunião com eles aqui há um mês atrás, não consigo perceber o que é que está a passar. Nós temos inscritos no centro de emprego 830 pessoas. 830 pessoas. E dessas 830 pessoas, está aqui um desfazamento enorme, porque as empresas solicitam, e não estamos só a falar em indústria, estamos a falar também de turismo, de restauração, e não há aqui um buraco qualquer em qualquer lado, e não estou a falar só dos Arcos, estou a falar pelo menos do Distrito de Viana do Castelo, no outro dia estamos. Há aqui um desfazamento qualquer, há aqui uma necessidade de nos articularmos, porque a malta de sem fim vem e diz que precisa de gente, e que não consegue identificar a partir do centro de emprego. Depois, às vezes, há pessoas que vêm ter connosco e dizem, mas nós não conseguimos encontrar emprego. Depois há pessoas que vão para setores de atividade e não conseguem e nós não precisamos ser todos, não devemos ser todos empresários disto ou daquilo ou daquilo outro, ou ser todos trabalhadores disto ou daquilo ou daquilo outro, é preciso olhar para outros lados e, na verdade, o vosso setor de atividade, pelo menos, aparece sistematicamente como sendo um setor a necessitar de mão de obra. E pedir-vos, solicitar-vos um pouco isso, que também possamos passar essa mensagem à malta mais nova, ou então tentar perceber o que é que se passa entre aquilo que são as necessidades das empresas e as necessidades de formação e as necessidades das pessoas, para tentar encontrar-nos e tentarem criar uma plataforma que efetivamente possa servir para que as pessoas, os empresários e nós todos possamos efetivamente viver o melhor que podemos e o melhor que sabemos na nossa região. O pior que pode acontecer, o pior efetivamente que pode acontecer, e os senhores conhecem isso, alguns de vocês já perceberam que trabalham em fábricas cujo capital é maioritariamente francês, é o que se está a passar em França em determinadas áreas, em determinadas zonas, onde as projeções demográficas estão a ser complicadíssimas, portanto, a curto prazo, haver problemas de pessoas, há problemas de mão de obra, e as empresas a se deslocalizarem exatamente por causa disso. E, portanto, trabalharmos todos um pouco, também aqui com o sindicato, com os centros de formação, com o Serfim, vermos com as empresas, tentarmos adequar a formação, a tentar perceber o que é que está a passar, para que seja possível não acontecer aquilo que o pior que pode acontecer num território como este, ou outro como este, que é dizer não há mão de obra. E a partir daí está instalada a confusão, porque não havendo mão de obra, as fábricas efetivamente não se localizam, não projetam nada para a frente e cria estabilidade local, depois é como tudo, não é? É tipo as cerejas, a gente pega, não? Depois começam a ser uns caixas atrás das outras e depois ninguém consegue demonstrar ao contrário, porque é difícil, que estas coisas não se resolvem, a gente não estala aos dedos e arranja 50 trabalhadores ou 200 trabalhadores ou formação para esta gente. Não é assim que a coisa funciona e, portanto, digamos, temos aqui um caminho a percorrer que seria muito interessante e aqui quando vi que efetivamente os novos desafios, a informação, esta questão das fusões das empresas transfronteiriças, como é que isto funciona, como é que nós nos podemos relacionar melhor. Há aqui empresas muito grandes que efetivamente têm do lado lá da fronteira, digamos, os seus maiores fornecedores e a base, ou é PSA em Vigo, ou é Renault,
ou é os outros tipos todos aqui, este curvar aqui todo aqui por cima, e que nós temos que ter uma boa relação. Há também questões laborais com os nossos amigos aqui espanhóis, que eles estão primeiro na Galiza, eles estão cá muito preocupados, os nossos congéneres galegos estão preocupados com as questões da deslocalização, e nós podemos todos, efetivamente, coordenarmos aqui um bocadinho, porque, quer dizer, nós somos todos tipos interessantes, não é? Mas estas coisas do mundo, não é? Para dizer da altura, olha, quer dizer, se esta malta não se entende, se há aqui questões que estão a complicar-se, enquanto assim pousa-se do outro lado qualquer. E acima de tudo, eu acho que é importante termos as empresas grandes, mesmo que não fiquem aqui para a vida, um salto qualitativo em termos das pessoas se habituarem, de terem ritmos de trabalho, de poderem terem outra perspectiva relativamente àquilo que fazem. Eu encontrei no outro dia, encontro várias vezes gente que já esteve nas fábricas e agora que está a fazer o seu próprio trabalho, altera, gente que esteve, por exemplo, gente que esteve na ACO, que agora não quer estar na ACO, mas está a trabalhar para tratores, não é? Mas percebe as coisas e entende essa forma de, às vezes, nós nos predispormos para outro tipo de atividades ou para outro tipo de iniciativas, são todas elas muito importantes. Por isso, aqui acima agradeço também o facto de nos terem convidado para vir, dizer-vos que, do nosso ponto de vista, é importante que se façam estas reuniões, é importante que se debatam estas questões, porque com ou sem empresas, com ou sem gente, nós vamos ter que cá estar todos, não é? E da maneira que queremos, da maneira, estou certo que todos nós queremos estar no nosso sítio, temos jogos bem, estamos felizes no sítio onde somos, e portanto essa felicidade ocorre porque cada um tem o seu conceito, e nós, neste caso em concreto, também para vos dizer que o nosso processo de desenvolvimento corre muito com base naquilo que as pessoas conseguirem fazer, naquilo que as pessoas conseguirem ter, porque os Arcos têm milhares de imigrantes, somos seguramente mais imigrantes do que aqueles que residem cá, e na esmagadora maioria dos casos, salvo raríssimas exceções, aqueles imigrantes não tiveram oportunidade aqui, não tiveram, por uma miríade de razões. Portanto, se nós todos hoje contribuirmos para que efetivamente alguns possam regressar, alguns possam trabalhar, alguns possam encontrar aqui o seu trabalho, nós todos, peço desculpa por isso, mas todos nós andamos a dizer, vir um cartaz a dizer Adriá, o Arcos Valdevez, o Portugal se fez, a Adriá, a terra de campeões. O Adriá não é português, o Adriá nasceu em França, o pai, a mãe é francesa, o pai é português, o pai não é de Arcos Valdevez, o Adriá não nasceu em Arcos Valdevez, mas o pai veio para Arcos Valdevez por causa de uma empresa que foi para cá que era francesa, estava lá, e o patrão francês achou bem mandar para cá um português. E esta fábrica veio para cá porque a senhora que estava lá era uma senhora que é aqui de Rio Frio. A senhora de uma freguesia estava lá, ouviu falar que o patrão queria vir para esta zona, para Portugal, para onde ela conhecia aqui umas pessoas, e o Adriá agora, nós dizemos que o Adriá é de Arcos Valdevez, porque o Adriá passou aqui dos 10 aos 14, ou por aí, teve numa associação, que o pai dele atualmente é presidente da Associação Recreativa e Cultural de Passou, e é assim que estas coisas todas funcionam. Portanto, nós rapidamente passámos da indústria para o desporto, do desporto para o movimento associativo, para outras dinâmicas, e portanto eles vão estar aí, já vão fazer outros investimentos também, compram casa, aparecem nos jornais, toda a gente depois vai ver, há aí um torneio que ele faz em que vem centenas de miúdos, e é assim que as coisas acontecem. Portanto, a gente também, quando está a falar em indústria, não é só coisas que acontecem à volta, não é? Que são muito importantes. Por isso, agradecemos também o facto de terem vindo a Arcos Valdevez e contar convosco, os que estão cá, dizer-lhes que nós, da mesma maneira como falámos com os empresários, nem gostávamos de falar com as outras pessoas, exatamente por causa destas questões de todos nós, não é? Do dia a dia, daquilo que queremos para a nossa terra. Por isso, as pessoas são o maior ativo da sua terra, não há interesse em ter uma terra que não tem pessoas, que não se trabalha para elas, não é? Por isso, era agradecer a oportunidade aos seus irmãos, dizer-lhes que estávamos disponíveis e registrei aquilo da floresta. Ok?